O Sinfaz e a Febrafisco, ambos representantes dos servidores da administração tributária, visitaram postos fiscais de diversas regiões do Brasil para conferir os modelos de tributação, fiscalização e arrecadação e comparar ao modelo adotado pelo Estado de Minas Gerais, que fechou nos últimos anos 44 de 49 postos fiscais, reduzindo o controle de suas fronteiras em quase 90%, o que vem estimulando a sonegação e as operações interestaduais fictícias. Ao contrário de estados que vêm sucateando os postos fiscais, o estado do Ceará investe em equipamentos de modernização, otimizando o trabalho dos agentes do fisco, aumentando a segurança e triplicando a arrecadação do estado. No Brasil, que a gente tem conhecimento, só o Ceará tem instalado um equipamento como esse de escaneamento de carga, de veículo de carga, em posto fiscal. É um equipamento chinês, nós adquirimos 5 equipamentos desse, um móvel, que tem 2 já instalados no estado e mais 2 em instalação. O veículo, quando chega aqui nessa estrutura, ele passa com a velocidade controlada, o equipamento escaneia a carga e a imagem gerada é disponibilizada numa cabine que fica ao lado, e essa imagem, depois quem for participar da fiscalização, vai analisar mais detalhadamente. Nós temos vários autos de infração, né, de mercadorias identificadas dentro da carga, vamos dizer assim, de forma escondida, né, que foi detectado através da imagem do scanner, que de outra forma a gente ia ter uma dificuldade imensa de fazer. O secretário de Fazenda do Ceará vê o fechamento de postos de fiscalização como um equívoco e afirma que o fortalecimento do fisco, através de um sistema integrado eficaz de fiscalização e monitoramento, consequentes da modernização da Secretaria de Fazenda e dos postos de fiscalização, diminui a evasão fiscal, aumenta a arrecadação do Estado e proporciona a proteção das fronteiras em parceria com os órgãos de segurança pública. Independente da modernização e da tecnologia de informação do sistema de monitoramento da Secretaria de Fazenda, o fortalecimento dos postos fiscais continua sendo essencial para trabalhar em um sistema integrado de fiscalizar e monitorar? Fundamental. Eu não sei como é que um secretário de Fazenda desse país abre mão de controlar as suas fronteiras. Pelo primeiro princípio, quem não controla a entrada não controla a saída. Ponto. O ICMS, o fato gerador é a saída de mercadorias. Se eu não controlo a entrada, foi um grande privilégio dentro da história tributária desse país a gente criar o mecanismo da substituição tributária, que me permite tributar na entrada. Ora, se eu posso tributar na entrada e eu tenho o controle da entrada, obviamente que a eficiência do sistema é muito maior para arrecadar toda a receita potencial. Então, na hora que eu abro mão de controlar a minha fronteira, eu abro mão de controlar minhas entradas. Se eu não controlo a entrada, eu não controlo a saída. Tributar na forma de substituição tributária e exercer um controle efetivo nas operações interestaduais na fronteira, para mim é um princípio básico, fundamental e determinante. Um outro grande equívoco que se comete nesse país é entregar os nossos destinos a quem paga o tributo, aos contribuintes. É muito simples o que eu vou colocar para vocês. Eu tenho hoje uma diferença de alíquota entre um estado que está no sul, um estado que está no nordeste, de 10%. Esses 10% é o suficiente para que as empresas simulem operações interestaduais. Então, para quem não sabe, 32% das operações interestaduais são fictícias. Esse número aqui não é inventado. É um número tirado de dentro das nossas bases de dados, 32%. Meus amigos, pegue 32% das operações interestaduais e vejam o tamanho do prejuízo que os estados brasileiros estão tendo. Para mim, a coisa mais simples do mundo era termos uma alíquota única, interna, interestadual, e o estado do Ceará repassar para o estado do destino aquilo que é devido ao estado do destino. E o estado do Ceará receber dos estados de origem aquilo que é devido ao estado do Ceará. Mas na hora que eu pego essa diferença de alíquota e boto na mão de um sonegador, esse sonegador não vai recolher nunca para o estado do Ceará. Por quê? Ora, eu cuido das minhas fronteiras. Eu tenho 14 postos fiscais, eu tenho um posto em aeroporto, em carro do porto,
na ferrovia, que é na Refesa, tem o controle fiscal nos Correios e Telégrafos. Ainda assim, meus irmãos, 65 pontos de fuga. Isso por si só já me dá um trabalho maluco para eu controlar esses pontos de fuga que são as estradas vicinais. Se eu tenho essa quantidade toda de pontos, de descontroles, tá certo? É óbvio que o sonegador vai pintar e bordar. Eu considero absolutamente fundamental que nós marquemos presença. Além disso, existe um grave problema de segurança nesse país que, com a nossa presença, eu consigo controlar. Nossos scanners estão detectando transporte de cocaína dentro das cargas. Como é que eu faço isso? Se vê um caminhão carregado de mercadoria, se eu não usar o scanner para verificar que tipo de produto aquele cidadão vai transportar. Então, obviamente, que transporte de droga, transporte de arma, transporte de tráfico de gente dentro desses veículos, a gente intercepta quando a gente tem uma fronteira sob controle. O Banco Interamericano está super interessado nessa experiência, porque quer levar essa experiência para a Europa, porque lá tem problema de terrorismo, coisa que aqui no Brasil, graças a Deus, não temos. Então, vejam, controlar nossas fronteiras é fundamental, porque nesse vácuo o crime organizado atua. É na fronteira que o crime organizado se estrutura, porque ele sabe que está num ambiente neutro, não tem polícia acompanhando e monitorando. Então, eles usam e abusam desse espaço. O secretário de Fazenda do Ceará ainda falou sobre a recente conquista do Estado, que aprovou a Lei Orgânica da Administração Tributária, otimizando todo o fisco estadual. Nós, fazendários, temos que lutar, sim, pela nossa lei orgânica, temos que lutar, sim, pelo reconhecimento de que fazemos parte de uma carreira típica de Estado, onde a essência do Estado é sustentada pela nossa atuação. Nós consideramos que é produto da nossa atuação que possibilita aos nossos governantes, aos nossos líderes políticos, a conduzirem os destinos da nossa sociedade. Assim, nós, fazendários, não podemos ter medo do novo, ao contrário, nós temos que brigar pelo novo, brigar pela modernidade, brigar pela eficientização dos nossos processos, porque desta forma nós estaremos cumprindo muito bem a nossa missão. Quando o sindicato nos trouxe essa demanda, a gente já alimentava o desejo de oferecer ao povo cearense uma Secretaria de Fazenda bem estruturada, bem instituída, com servidores qualificados, com servidores reconhecidos pela sociedade como de carreira típica de Estado. Quando o sindicato veio, só fortaleceu essa visão. E assim, nós procuramos, por meio da assessoria jurídica e por meio da contribuição das duas instituições, que é a Auditece e o Sintaf, a gente elaborar uma proposta de alteração da nossa Constituição para que nós tivéssemos reconhecido os fazendários como carreira típica de Estado. Então, obviamente que na feitura dessa nossa proposta de emenda constitucional, no caso da Constituição Estadual, nós levamos também em consideração todos os projetos que estão tramitando a nível nacional e também de outros estados, e dessa forma pudéssemos construir uma proposta que já tivesse a convergência de todos esses propósitos. Nós já temos dentro da nossa carreira esses dois grandes eixos, a que eu me referi, que é o de auditor fiscal e o auditor adjunto. Houve concurso para analista de sistema, que também nós já incorporamos a essa carreira, analista financeiro, que também incorporamos a essas carreiras, e analista jurídico, que também nós incorporamos, por entender que nós só precisamos de dois grandes eixos. O de auditoria, que cuida da fiscalização das empresas, e o de auditoria adjunto, que cuida das demais ações e intervenções do fisco. Essas categorias, quanto mais fragmentadas, mais conflituosas. Então, quanto menos categorias, quanto menos grupos, subgrupos, melhor, porque nós passamos a ter uma organização mais harmônica, uma organização mais convergente. Fragmentar isso em torno de estrutura de cargos extremamente diversificados é você estar implementando ambientes extremamente conflituosos, o que não é bom para o desempenho da instituição. Por isso, no Ceará,
nós brigamos, inclusive, para uma carreira única, para cargo único dentro da estrutura. Infelizmente, nós temos ainda dificuldades de fazer essa integração, mas não vamos desistir de fazê-lo até que consigamos realmente integrar em 100% todos os cargos em um único cargo.